Muito bom dia, irmãos e irmãs. A paz do Senhor Jesus esteja com cada um de nós. Obrigado, Deus, pela tua graça, tua misericórdia derramada em nossas vidas. Obrigado, Senhor, pelo dom da vida. Senhor, abençoe nosso dia, nossa semana, em nome de Jesus. Que possamos, Pai, escutar, ouvir a tua palavra, Senhor, e não somente, mas internalizar e colocar em prática. Em nome de Jesus. Amém. E vamos direto ao tema da palavra, cujo é: quem lhe disse que seria fácil? Amém? Vamos abrir nossas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo 28, do verso 1 ao 6, onde Paulo mostra que quando Paulo está na ilha de Malta, uma vez em terra, descobrimos que a ilha se chamava Malta. Os habitantes da ilha mostraram extraordinária bondade para conosco. Fizeram uma fogueira e receberam bem a todos nós, pois estava chovendo e fazia frio. Paulo juntou um monte de gravetos. Quando os colocava no fogo, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se à sua mão. Quando os habitantes da ilha viram a cobra agarrada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: certamente este homem é um assassino, pois tendo escapado do mar, a justiça não lhe permite viver. Mas Paulo, sacudindo a cobra no fogo, não sofreu mal nenhum. Eles, porém, esperavam que ele começasse a inchar, ou que caísse morto de repente. Mas, tendo esperado muito tempo e vendo que nada de estranho lhe sucedia, mudaram de ideia e passaram a dizer que ele era um Deus. Amém? Então aqui, irmãos, Paulo recebeu de Deus um propósito muito grande na sua vida, que era que ele iria pregar a palavra em Roma, e não somente no local Roma, mas sim pregar a palavra para o homem mais poderoso que existia naquela terra, naquele momento, que era César. Então, além dele pregar em Roma, ele pregaria o homem mais importante do mundo da época. E Paulo colocou isso em seu coração, teve fé, e sua jornada de fé começava naquele instante. Então, eles pegaram um navio, e no texto diz que no caminho, quando o navio percorria, a viagem era vagarosa, ou seja, era devagar. Quem prometeu que Paulo chegaria a Roma? Deus. Porém, Deus não disse que seria rápido. E continuando a viagem, começou uma tempestade muito grande. Uma tempestade muito grande começou a acontecer naquele instante. E eles estavam tendo dificuldade para continuar a viagem. E o navio começou a encher. E começou a ficar pesado, e quem comandava o navio disse para jogar as coisas que havia no navio para fora, para o mar. Mas quem disse que Paulo chegaria a Roma? Deus. Mas Deus não disse que haveria prejuízos, porque jogar coisas que estão no navio ao mar são pertences, são alimentos, são roupas, são coisas de valor. Então houve um prejuízo naquele instante. Porém, para nós alcançarmos o propósito, muitas das vezes nós temos que perder para depois ganhar lá na frente. Amém? E continuando a viagem, depois de eles jogarem tudo para fora, o navio continuando, havia bancos de areia, e ali não haveria porto, não era um local portuário, não tinha como o navio embarcar ali, ele não tinha onde parar. Então ele bate num banco de areia e ele começa a afundar. Nisso, o comandante avisa aos 276 tripulantes daquele navio que o navio está afundando, e perguntou quem sabia nadar. E um grupo levantou a mão e falou: nós sabemos. E
o tripulante disse: então caia no mar e vá nadando até aquela ilha. E os outros que não sabiam nadar: e nós, o que nós faremos? E o tripulante disse: olha, se vocês quiserem sobreviver, se agarrem ao que sobrou, ou ao que sobrar. E agora, irmãos, eu pergunto: que grupo era esse que sabia nadar? Grupo esse que é aquele que vai para a guerra, que vai para a caminhada, que vai para o processo, mas sabendo que pode acontecer qualquer coisa, sabendo que pode acontecer um naufrágio. Ou seja, o grupo que sabe nadar é aquele grupo que, por mais que pessoas se afundem, eu não vou afundar, porque eu estou preparado para isso. Aleluia. E o outro grupo, Luiz, como é que fica? Eles vão morrer? Se eles quiserem. Pois o comandante disse: se apeguem ao que sobrou. Às vezes a sua vida está afundando, o seu casamento está afundando, as suas finanças estão afundando, a sua família está afundando, o seu espiritual está afundando. Mas ainda existe uma maneira de sobreviver, que é se agarrando ao que sobrou. Aleluia, para você chegar em terra. Não deixe de afundar, se agarre ao que tem. Aleluia. Irmãos, e chegando em terra, estava inverno e chovendo. Ou seja, eles já enfrentaram uma viagem devagar, tiveram prejuízo e o navio afundou. E todos sobreviveram. Então por que o navio afundou e todo mundo sobreviveu? Por que Deus não salvou o navio e sim as pessoas? Porque o Senhor prefere salvar as pessoas do que as coisas. Muitas das vezes nós queremos salvar as coisas e esquecemos das pessoas. Porém, esquecemos que as coisas o Senhor tira e nos dá. As pessoas nós cuidamos. Nós escolhemos quem está ou quem não está na nossa vida. Portanto, irmãos, continuando, eles saíram da água morrendo de frio e os nativos daquela ilha já montaram a fogueira nesse instante que viram o navio se afundando e vendo eles vindo nadando. Os nativos daquela ilha montaram uma fogueira, armaram em meio à chuva e frio. Olha, eu já vi e já fiz também fogueira no frio, mas debaixo de chuva eu nunca vi. E Deus nos diz nesse momento que nós devemos acender, estar preparados para acender a fogueira debaixo de chuva. Nos tempos de hoje, irmãos, seja na família, seja dentro de casa, seja na igreja, seja no trabalho, devemos estar preparados para acender a fogueira, por mais que esteja frio e chuvoso no dia. Ou seja, por mais que não creiam, por mais que esteja um local frio e chuvoso, dificultoso, o seu fogo deve acender. Aleluia. E irmãos, logo aqueles 276 tripulantes chegando, viram a fogueira acesa e já foram direto se aquecer. A fogueira estava pronta e eles já foram só direto para se aquecer. E o que acontece nos dias de hoje é justamente isso. Os nativos entregaram a fogueira para nós. Os pais da fé
A outra geração antiga nos entregou uma fogueira acesa. Basta nós não deixarmos ela apagar. Deus coloca fogo uma vez. O que mantém a fogueira acesa somos nós. Em meio a 276 tripulantes, a única pessoa que resolveu colaborar com o fogo, com a chama, foi Paulo, que se incomodou, se levantou e foi buscar gravetos para manter o fogo aceso. Então, por Paulo, por mim, por você, a chama não vai se apagar, porque enquanto eu estiver aqui, eu vou catar gravetos. Aleluias. E Paulo, quando ele consegue estar ali catando seus gravetos, quando ele encontra um pedaço maior de vários gravetos, ele se abaixa para pegar, e quando ele pega uma víbora, morde a mão de Paulo. E não só morde e fica segura, fica agarrada na mão de Paulo. Ou seja, muitas das vezes existem batalhas, existem ataques do inimigo, potestades, coisas mesmo negativas da nossa vida, mas que às vezes a gente coloca o joelho no chão, faz um jejum e a víbora já cai. Porém, existem batalhas que são árduas, que requerem um pouco mais de esforço espiritual nosso. E é por isso que muitas vezes ficamos com a víbora agarrada em nossas mãos. Por falta de peleja nossa, por falta de sabedoria e conhecimento, de fé. Irmãos, em meio a 276 pessoas, tripulantes, fora os nativos, Paulo foi o único que se levantou para colaborar com a chama, para que a chama se permanecesse acesa. E a víbora escolheu Paulo. O que isso está querendo? O que Deus está querendo dizer com isso? Eu explico. O diabo, ele não quer saber de crente que está ali por estar, que está ali, mas não está colaborando, não está orando, não está jejuando, não está louvando de coração, não está fazendo em prol da obra, não está incomodando o inimigo. Então a víbora passou por todos eles e como dizia a minha avó, nem fede nem cheira. Crente morno, frio, a víbora. Ela tinha um alvo, e o alvo era justamente quem estava colaborando com a obra, com a chama, para manter a chama acesa. O texto diz que ela estava fugindo do calor. E o Espírito Santo, quando Paulo vê que ela agarra e não quer sair, o Espírito Santo toca no coração de Paulo e diz: vá para a fogueira, leve a víbora para a fogueira. E é exatamente o que Paulo faz: vá correndo direto para a fogueira para levar a víbora para o fogo. E a víbora tipifica o inimigo na nossa vida. Então, muitas das vezes, o inimigo está ainda preso em nossas mãos por conta da nossa frieza espiritual. O inimigo ataca, o inimigo faz da nossa vida, da vida da nossa família, um rebuliço, vira de cabeça para baixo, faz o que quiser, e você não contra-ataca.
você não dobra o teu joelho, você não vai pro culto, não vai orar, não vai louvar, não vai ler a palavra, não vai pelejar por você, pela tua família. Esquenta a temperatura que a víbora vai sair da tua mão. Aleluias. E Paulo, mesmo chegando à fogueira, teve dificuldade para tirar a víbora de sua mão. Ele teve que sacudir bastante tempo para que a víbora caísse no fogo e o inimigo não vencesse. Mas Deus disse a Paulo que Paulo chegaria aonde? Em Roma. Irmãos, vocês pensam que acabou por aí? Paulo passou por uma viagem vagarosa, teve prejuízo, teve naufrágio, passou pelo frio, pela chuva, passou pela víbora, que tipifica o inimigo, o adversário de nossas vidas, o maior deles. Ele se levanta todos os dias, mas não vencerá. Amém? Passou por isso tudo e agora o inimigo estava sendo um grupo de pessoas. Havia um grupo de pessoas que estavam apostando, vamos dizer assim, né? Porque eles estavam olhando para Paulo e estavam falando assim: vai inchar, o outro vai cair, o outro vai inchar, o outro não vai cair. Ou seja, enquanto você está pelejando, tem pessoas falando: ele vai inchar, ele vai cair, ele vai inchar, ele vai cair. Tem gente que marcou a data que você ia cair. Olha, eu não dou tantos dias para fulano cair. Olha, eu não dou tantos dias para o casamento acabar. Eu não dou tantos dias para ele voltar para aquela vida que ele tinha antes. E no texto diz que eles esperaram muito tempo. Passa ano, passa ano, passa ano, passa ano e você não incha e nem cai, porque o Senhor te sustenta todos os dias da sua vida. Aleluias! É o Senhor que te sustenta. Você não vai inchar, você não vai cair. O processo é árduo, mas o propósito é maior do que o processo. E irmãos, depois disso tudo, ainda pediram para que Paulo orasse pelo filho da pessoa mais importante daquela ilha. Ele estava com febre e por conta da febre estava com uma desinteria, ou seja, um problema estomacal. E a febre é um aviso dizendo sobre essa infecção. Sabia que muitas das vezes, ou aliás, vocês sabiam que a febre também existe espiritualmente falando? Como assim, Luiz? Febre espiritual é igual a febre normal. A carne esquenta, porém o espírito sente frio. A carne esquenta e o espírito sente frio. E o crente que tem a carne mais aflorada do que o espírito tem a capacidade de fazer não repito, mas é isso mesmo que vocês pensam. É engraçado, mas é sério. Mas Paulo orou e a temperatura dele reverteu. Ou seja, neste momento eu creio que pessoas, que crentes que estão lutando, que estão mais carnais do que espirituais, hoje Deus vai reverter a temperatura em
nome de Jesus, para que tire essa febre espiritual e que venhamos a viver o que tem de melhor, o que Deus tem de melhor para nós. E a pergunta que fica é: por que Malta, se eu tinha que estar em Roma? Porque Malta é o processo e Roma é o propósito. Portanto, irmãos, lutem, tenham fé, porque o processo é vagaroso, é dificultoso, porém a vitória está lá na frente. Quer ver só? Passaram-se um tempinho, uns dias, e um navio veio chegando e Paulo avistou o navio. E todos, nossa, bênção! E era o navio que ia levar Paulo para Roma. Deus enviou aquele navio para levar Paulo a Roma. Porém, nós esquecemos de um detalhe: como o navio iria parar, encostar naquela ilha, se havia bancos de areia naquela ilha? Não tinha como, não existia, está aqui no texto. Sabe o que Deus está querendo dizer para nós? Enquanto nós estamos passando pela viagem vagarosa, dificultosa, tendo prejuízos, passando por naufrágio, sentindo frio, passando pela chuva, pela víbora, Deus está limpando as águas. Deus está limpando tudo, está preparando tudo para o seu embarque, para a etapa final da viagem, que é a chegada no teu propósito. Tudo limpo e calmo. Aleluias. Irmãos, eu termino por aqui a minha mensagem a vocês, agradecendo a atenção, a paciência para comigo. Eu espero ter compartilhado essa palavra linda que Deus deixou em meu coração. Eu espero ter compartilhado com os irmãos da melhor forma. Que vocês possam ter um dia abençoado em nome de Jesus. Amém.